Vou contar uma história muito legal. Essa já é uma história que a galera da ilha já conhece bastante, né? Foi o primeiro velejador de Fernando de Noronha. Olha que massa. Isso foi no ano de 1949, tá? O nome dele era Sérgio Lino. Ele era um presidiário. Certa feita, Sérgio Lino, né, lá na época de presídio, pá, tinha uns barquinhos lá que era do pessoal dos guardinhas, dos pescadores. Sérgio Lino rouba um barco. Dessa primeira vez ele roubou o barco que era dos guardas lá. Aí ele foi pro mar na maior braveza e coragem. Geralmente um barco a vela, um veleiro, você leva 2 dias, assim, 2 dias devagar pra você chegar em Recife, né? E aí o bichinho levou uma semana para chegar em Recife, ficou sem ter o que comer, ficou sem dormir e ficou também sem beber. Tipo assim, ficou uma semana no maior perrengue, que ele ainda não tinha grandes experiências em fuga, tá? Aí ele conseguiu chegar em Recife, foi pra casa da mãe dele, né? Pá, aconteceu? Preso de novo. Aí Sérgio, né, a esta altura, pô, o cara foi num barquinho, ficou uma semana no mar, foi pra Recife, sozinho, aquele marzão. Quando retornou pra ilha preso, ele era, tipo, considerado um herói, tipo assim, ele virou o acontecimento da ilha, foi o Sérgio Nino. E aí, né, já tava com essa coisa de fuga no espírito, né, essa coisa adventure, né. Aí ele foi, certa feita, ele estava no banheiro, ele fugiu pela janelinha do banheiro, aí ele ficou um mês escondido nas matas, que antes, nessa época, ainda não tinham cortado toda a mata, a vegetação de Noronha, porque depois cortou tudo. Cortou toda a mata nativa justo para o pessoal não ter essas ideias, né? Aí ele ficou um mês lá, escondido nas matas, porque tinha uma comunidade também na ilha. Então ele roubava fruta, alimento. Aí tinha uma galera que ajudava ele, né? Dava água, dava as coisinhas. E aí até ele conseguir ter mantimento suficiente para a nova empreitada no mar. Aí ele juntou rapadura, charque, aí uma lata cheia de água e farinha, né? Dessa vez, nosso grande velejador, Sérgio, roubou um barco dos pescadores. Aí ele roubou o barco e roubou os remos, né? Aí no grande dia da fuga, que ele já tinha os mantimentos, já tinha tudo, ele pegou o barquinho lá e ele foi remando até a ilha de São José. Porque nesse decorrer do tempo, ele tinha escondido todas as coisinhas dele, as marmitinhas dele, nessa ilha, para não dar bandeira. Então seria mais fácil ele já roubar o barco, ir para essa ilha, para de lá se preparar para a aventura. E aí ele também já tinha conseguido o vela e mastro, e ele tinha deixado na ilha de São José. Agora, como é que esse homem levou essas coisas para essa ilha de São José, meu Deus do céu? Navegando, navegando, navegando. E aí, só que nessa deu uma zica, que ele meio que se perdeu, né, também, cara. E isso é um cabra macho do Nordeste. Ele foi encontrado por pescadores perto da costa do Rio Grande do Norte, né? Aí o cara, muito esperto, vendeu o barquinho dele, o barquinho que ele já havia roubado, né? Já repassou. E aí ele pegou uma carona de veleiro até João Pessoa, até. De repente, Sérgio já estava no veleiro, navegando. E aí esse veleiro teve que fazer uma parada num lugar que chamava São Bento do Norte, tá? Que é no Rio Grande do Norte ainda. Só que daí eles tiveram que descer, aí já ele gosta de uma pinga, foi pro barzinho, tomar as pinguinhas, entre uma pinga e outra, ele foi reconhecido, cara. Aí um sargento reconheceu, e aí deu ordem de prisão pra ele. Falou, Sérgio Leno, você está preso, pá, pá, pá. Aí ele assim, mas quem é Sérgio? O meu nome não é Sérgio, meu nome é Belarmino. Ele mudou de nome. Ele agora se chamava Belarmino. Ele tinha chamado pra galera do veleiro, a galera dos pescadores. O novo nome era Belarmino. E aí ele morreu de falar pro tal do sargento que não era ele. E o sargento falou assim, para, porque tem a sua foto, tem uma foto numa circular e todo mundo já conhece seu rosto. Você é o Sérgio Lino. Aí Sérgio foi preso de novo. E só que dessa vez, aí ele foi preso, aí colocaram ele dentro de um trem, né? Pra poder enviar pra Recife, que era onde lá, do domicílio lá, né? Aí, nesse trem, chegou um momento que o trem passou por uma ponte, aí na hora que tinha uma aguinha, que ficava tipo 10 metros de altura, o que o Sérgio fez?
O homem era um peixe. O Sérgio pulou do trem e caiu caiu na água lá da ponte. Aí ele nadou até o manguezal. Aí ele camuflou o rosto dele com lama. Ele ficou lá, tipo, perto do manguezal, camuflado com lama. Nisso, os guardinhas já tinham visto, procuraram, mas ninguém achou porque ele estava fantasiado de mangue. E aí, né, se safou, tá? Deve ter tomado um banho, secado as roupas. Ele foi caminhando e pegando carona e ele conseguiu chegar em Recife. E aí em Recife ele passou um ano lá de boa, né? O Belarmino. Sérgio Lino Belarmino. Só que daí ele foi julgado à revelia por mais 5 anos de prisão. Passado um tempo, o governo de Pernambuco estava contratando pescadores, né? Aí o Sérgio era, além de velejador, né, um grande velejador, ele era pescador também. Então ele voltou para a ilha, né, para trabalhar. Então aí ele era um pescador diurno e um presidiário noturno. Aí ficou na ilha. Aí ele cumpriu a pena dele na ilha, né, trabalhando e sendo preso. E ele ficou 21 anos em Noronha sem sair de lá, sem sair. Aí teve uma hora que ele foi levar um barco para o continente, né, porque o cara era fera. E só que daí o barco teve um problema com uma peça, então ele teve que ancorar. Aí teve que ancorar até que essa peça chegasse, né? Aí o Belarmino, o Sérgio Lino, ele de novo deu uma descidinha para tomar aquela cachaça, aquela pinguinha, pá, já devia estar mais para lá do que para cá. E aí ele estava lá no barzinho e falou que ia voltar pro barco. E os moradores ali de onde ele estava falaram, ó, não volta pro barco agora, porque a maré tá cheia, espera a maré secar, você tá aí todo cheio de manguaça, vai ser mais seguro para você voltar. E ele, não, porque o cara é o homem dos mares, dos 7 mares, domina, e ele foi. Aí o que aconteceu? Encontraram o corpo dele no dia seguinte no mangue. Há alguns anos, um bocado de anos, né, quando... Eu sou jornalista, né? Eu não sou só contadora de história, não. Sou pousadeira e jornalista. Há alguns anos eu morava em Recife, né? E aí eu fui pegar um táxi. Nessa época eu estava fazendo o meu primeiro livro, tá? Que é este aqui. O livro de Fernando de Noronha, A Ilha Contada por Quem a Escreve, com o prefácio do jornalista Francisco José, da Globo. Aí, só que daí você já fica antenada com as histórias da ilha, né? Isso já deve ter uns 8 anos. Aí eu peguei um táxi, aí não sei, o táxi sempre pergunta, né? De onde você é? Onde você mora? Aí eu falei, eu fico aqui em Recife, pá, e moro em Noronha também. Aí ele, nossa, eu já morei lá. Eu falei, é mesmo, o cara era bem, bem velhinho. Ele, já morei lá. Eu falei, que massa. Aí ele assim, eu era telegrafista do Itaucabre, olha só, o cara era da história. Eu já assim, né? Eu falei, nossa, que legal. O nome dele era Snard. Aí, ô, seu Snard, eu tô fazendo um livro sobre as histórias de Noronha. Será que eu não poderia encontrar com o senhor um dia pra gente conversar, me contar, né, as histórias? E aí, claro, e a gente marcou lá no ponto de táxi. Eu morava na Vila Madalena. Aí ele... Bairro Madalena, né? Vila Madalena, São Paulo. No bairro da Madalena. Aí a gente combinou, fui lá, fui entrevistar ele. E aí, ele é esse tiozinho aqui, ó. Seu Snard. Isso aqui já tem uns 8 anos. Depois eu não encontrei mais ele não estava mais naquele ponto. E aí eu vou contar aqui, ele me contou muita coisa do Miguel Arraes, ele contou muita coisa legal de como era lá a vida. E ele me falou de Sérgio Lino, ele contou. E eu vou contar aqui para você o que ele falou. Tinha um presidiário chamado Sérgio Lino que fugiu 3 ou 4 vezes de Noronha. Quando acontecia alguma coisa por lá, fugia. Ficava dentro da mata, fazia a jangadinha dele e ia para a África. Todo mundo procurando ele por cá na costa brasileira e ele passava pela escotilha. Aí diziam, ele morreu! E então ele passava de volta, vinha embora e nunca foi pego. Se não sabiam dele de novo, logo diziam, ele morreu! Depois era preso novamente por aqui em terra. Ele morreu um monte de vezes. E essa foi mais uma história das histórias de Noronha, tá?
que estão no meu segundo livro, que é o Guia Informal do Turista Curioso, de Fernando de Noronha, com 1001 informações, fofocas, dicas, sugestões. Só que esse livro ainda tá aqui no computer, tá? Ainda estou produzindo, aproveitando, né, esse retiro forçado do Mundial. E é isso. Valeu, muito obrigada.